Olha, nós vamos conversar com a dona Isabel Vasconcelos, que é autora do livro Menstruação e Seus Mitos, e com ela, o ginecologista e obstetra Daniel Habib. Vamos lá. Como vai? Olá. Tudo bem? Tá bom, Clodovil? Você, como Tudo vai? bem? Tá boa? Tudo bom? Tudo bom. Aí, Bem, Habib, como vai? Tá bom? E você? Por favor. Vamos lá. Eu já vi você, aonde que eu vi você outro dia, agora esses dias aí? Eu vi você em algum canal de televisão falando do livro. Não sei onde foi. É mesmo? É. Onde que eu fui? Onde é que você foi? Ah, eu fui na TV universitária, eu fui na minha própria TV, na Rede Mulher. Na Rede Mulher, que eu vi. Paulinho Boa Pessoa. É, na Rede Mulher. Você trabalha lá, né? Desde o primeiro dia, né? É, desde o primeiro dia. Desde que começou a ter a Rede Mulher, quando era ainda da família Montoro. Ainda quando era dos Montoro. Porque agora Assim, é da primeiro Igreja dia Universal, foi no né? ar, eu fui junto. Agora é da Record e da Igreja Universal. É. E me conte uma coisa, você tá bem lá, tá feliz? Ah, tô. É. Rede Mulher é ótima. Ah, é. Você gostava, né? Eu gostava de todos os lugares onde eu trabalhei, sempre gostei de todos, mas aqui eu tô mais feliz que em qualquer lugar. Que bom, Clodovil. Ah, mas você vê Mas que... a gente tem que estar feliz, Claro, né? qualquer trabalho. Ah, escuta aqui, não dá. essa coisa da alegria, do bem-estar, da felicidade, isso interfere no trânsito dessa coisa de menstruação e tal? Interfere muito. Ah, é? Muito. Inclusive, o livro da Isabel tem toda uma ligação dessa parte física com a parte afetiva e emocional. E é extremamente importante, porque a ideia que a gente tem do psiquiatra, e que a própria Isabel menciona no livro, é que psiquiatra é para tratar louco, né? E não é nada disso. Tem muita coisa, as doenças, elas são resultantes da genética que, de uma certa forma, interage com toda a parte espiritual e emocional. Então as emoções têm uma influência enorme em relação às doenças. Mas você está tratando menstruação como doença? Não, estou falando de doença relacionada à menstruação. Por exemplo, uma mulher que tem cólicas menstruais e que passa mal com as É uma cólicas. coisa engraçada, por que cada mulher tem menstruação de uma forma? Uma mulher tem dores horríveis e a outra não sente absolutamente nada. Como é que é isso, hein? Isso é assim, em primeiro lugar, quem tem cólicas muito fortes da menstruação precisa ir no médico, isso não é normal. Em segundo lugar, quem tem cólicas menstruais, onde não se acha causa orgânica, o que significa, não se acha nada que justifique a cólica, aí é que é importante uma abordagem da paciente de uma maneira muito ampla. O livro da Isabel, Chloe, ele é uma coisa fantástica, porque ele tem uma abordagem muito prática e muito direta em relação aos problemas ligados não só à menstruação, mas em relação a um monte de coisa. Eu li o livro dela, adorei, um livro muito bom, e é um livro que eu estava falando para ela enquanto a gente estava ali no camarote, que é um livro que camarim, que resgata a dignidade da mulher. Isso que é muito legal. Mas sabe, você acha que a mulher entende mais a mulher do que o próprio homem? A mulher entende mais. Você acha? Porque a mulher, não tem nenhuma mulher, Clodovil, que não sofra com a menstruação. Você sabe disso? Isso é terrível. Eu não sei, porque eu nunca fiquei menstruado. Mas querido, você pergunta para todo mundo que está aqui dentro desse estúdio, todas as mulheres, você sofre alguma coisa na menstruação? Ah, eu tenho um pouco de cólica. Ah, eu tenho TPM. Ah, eu tenho dor de cabeça. Alguma coisa toda mulher tem com relação Mas por que seria isso, hein? Porque nós menstruamos demais hoje em dia. E nós não estamos entendendo que nós precisamos deles, dos médicos, para regular nossa vida. O que significa isso, menstruamos demais hoje em dia? Porque, veja bem, Clodovil, o pessoal fala assim, a menstruação é uma coisa natural. Desculpa, não é. Menstruar não é natural. A natureza não fez a mulher para ficar menstruando feito louca como a gente menstrua hoje. Entendeu? A natureza fez a mulher para ter um filho atrás do outro. Então, o que acontecia com as nossas bisavós, avós, até muito recentemente? Elas ficavam grávidas, primeiro filho, 9 meses sem menstruar, 2 anos amamentando. Aí, depois de 2 anos e 9 meses, menstruava. Pimba, ficava grávida de novo. Mais 2 anos e 9 meses, ou 3 anos e 9 meses, sem menstruação. Sem menstruar. Então, o natural não é ficar menstruando todo mês. O natural é dar à luz o tempo inteiro. É dar à luz o tempo inteiro.
inteiro. Isso que é o que a natureza quer. Mas agora, não é o que nós de gente no mundo, e agora são alguns milhões. Nós não queremos mais isso. Não queremos e as mulheres. Então, e como é que se arruma uma coisa que não faz parte da natureza? Pois é, tem que se arrumar de algum jeito, mas esse jeito é sempre médico. Não quer dizer que a menstruação seja doença, como você perguntou agora há pouco. Se era doença que estava falando. Não é. Mas ela exige um acompanhamento médico porque ela é demais e ela acaba perturbando as mulheres. É isso mesmo, Rabi? Tem uma visão médica que defende essa ideia das mulheres poderem até não menstruarem tomando pílula. Isso é uma coisa interessante de estar contando, que muita gente não sabe. A menstruação que vem depois da pílula, como a Isabel explica no livro, não é uma menstruação, é um sangramento. Que é interpretado como uma menstruação. Porque para uma mulher, quando ela sangra, se tiver na época da menstruação, ela acha que é um sangramento menstrual. Mas na realidade, a pílula faz qualquer mulher sangrar quando ela para de tomar a pílula. Então, se você pegar uma senhora de 80 anos, der pílula para ela um certo tempo e suspender, ela sangra. Mas não é uma menstruação. Então, e as mulheres pensam que é, né? As mulheres isso aí deve fazer muito mal para o organismo, então. Se sangra depois que você não toma uma coisa para reter. Não, mas é que aí que tá. Isso também é outra coisa importante para se explicar, porque infelizmente tem toda uma coisa de mito em relação à menstruação e tudo isso. A menstruação, tem muita gente que acha que a menstruação, se não descer, sobe para a cabeça. Isso é uma... Mas isso é o que se diz, que as mulheres morrem de aneurisma por causa da menstruação. Mas não é verdade. O que acontece é que a menstruação, ela só existe porque você tem na mulher hormônios que preparam o útero para receber um ovo. Quando não tem essa formação de ovo, quando não tem a fertilização do óvulo, então aquela taxa de hormônio no sangue cai e a mulher menstrua. Então, o que a pílula faz? A pílula imita, digamos assim, os hormônios naturais. E aí você deixa de tomar pílula, sangra. Mas não houve ovulação, então não seria propriamente dito uma menstruação. Então, mas é uma coisa que deve ser irritante para o organismo. Como assim irritante? Deve ser irritante, porque uma coisa... É como se você mascara uma úlcera estomacal com um comprimido qualquer para estômago, e aí, de repente, isso pode estar se transformando num câncer no seu estômago. Na realidade, não é... Quando foi feita a pílula, eles procuraram... Estou perguntando, porque eu não entendo nada, porque para mim também a menstruação é um mito, né? Claro. Para qualquer pessoa. Porque é tal história, quem tem a menstruação não gosta nem de falar nela, imagina a gente que não tem, mas não sabe nada. Eu não sei nada de menstruação. Mas as mulheres também não sabem muito. Esse é o problema, entendeu? As mulheres convivem com esse fenômeno menstrual que, a meu ver, é exagerado, né? Que acontece com muita frequência. Para você ter uma ideia, se calcula. Antigamente, 40 menstruações por ciclo reprodutivo para mulheres que tinham muitos filhos. Hoje, 450 menstruações durante a vida reprodutiva da mulher. Isso faz mal para o corpo da mulher? Olha, acaba fazendo, Clodovil. A gente tem mais endometriose. Outro dia um médico discordou de mim e disse, não, Isabel, é que a gente diagnostica mais endometriose hoje. É verdade, também se faz mais diagnóstico, porque evoluiu. Traduz. Olha, endometriose é a menstruação para dentro. Tá? Quando ela causa problemas, porque toda mulher menstrua para fora do corpo, mas também alguma coisa dessa menstruação... E não é a partir disso que se diz que o aneurisma cerebral da mulher, o derrame... Não, aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí, por exemplo, o corpo, para algumas mulheres, se o doutor, por favor, me corrija se eu estiver errada, acho que a medicina não sabe por que ainda, não é? Para algumas mulheres, essa menstruação que foi para dentro se torna, o corpo envolve ela como se fizesse uma bolsinha e guardasse ela lá dentro e forma implantes, que os médicos chamam. Na verdade, são como se fossem cistos e começa a pressionar o intestino, pressionar a bexiga, vai para outro lugar. Esse sangue que vai para dentro, sai do ovário, vai para o intestino? Ele vai para outro lugar. Deixa só a gente mostrar o que está interessante. Espera um pouquinho, porque é mais fácil assim, quer ver? Porque aqui tem de tudo um pouco, graças a Deus, tem até plasma. Olha aqui, top, pode mostrar. Muito bem, deixa eu mostrar aqui que vocês vão entender. Mas com essa bengala chique... Aqui, a gente tem o útero sangrando, e tem essa passagem aqui pelas trompas, e aqui você cai na cavidade abdominal, dentro da barriga. Então todo o sangue menstrual desce aqui e uma parte do sangue menstrual vem parar aqui.
dentro da barriga todo mês, como a Isabel está falando. E o organismo não absorve esse sangue? Então, teoricamente, o organismo deveria absorver sangue, comer esse sangue. Quando não come, aí você fica com pequenos implantes dessa parte interna do útero, que chama endométrio, endo é dentro. Dessa cavidade abdominal. Isso, aí vai parar no ovário, vai parar na bexiga, no reto, e aí você começa a ter um problema que às vezes é grave, que chama endometriose, que é a implantação de pequenos focos aqui do endométrio dentro da barriga. É como se aquela coagulação apodrecesse. Não apodrecesse, mas enfim, ela não é digerida. Mas então, deixa para as pessoas comuns entenderem, tem que ser dessa forma. Não, mas é que apodrecer é negativo. Eu não mas eu sei que não, mas não é isso. Mas as pessoas em casa têm que entender. Mesmo porque, se você incute um pouquinho de medo nas pessoas, elas passam a tomar mais cuidado com elas. Porque você só deixa de fumar por medo. Sem dúvida. Senão você não deixa de fumar. É verdade. É a tal história, né? Quer dizer, o que você não conhece, para você tanto faz. E não é assim. Então, que isso vai para a cavidade abdominal, e aí... mas como é que volta para o útero, para os lugares? Volta pelo mesmo lugar? Não é que volta, não volta mais. Você tem que tirar aquilo depois. Pacientes, por exemplo, que fazem diálise peritoneal, que tem insuficiência renal, se você pegar mulheres que têm insuficiência renal e você põe o catéter e limpa a cavidade abdominal na menstruação, sai um pouquinho de sangue. Elas sangram todas para dentro da barriga. E para algumas fazem endometriose e outras não. Exatamente. Porque ninguém sabe. Mas o que se sabe é que a endometriose cresceu muito. Por quê? Porque as mulheres estão menstruando muito, é evidente, mas aí é lógico. Então não tem dúvida. É como você põe uma quantidade de água maior num duto qualquer, a tendência é estourar esse duto. Porque... Não, sem dúvida. Então essa coisa de ter menstruações com muito mais frequência do que se tinha antes, aumentou muito a frequência da endometriose. Mas engraçado, isso não se falava antigamente. Porque quem será que proibia esses assuntos, a religião? Porque isso não se falava antigamente. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Essa coisa feminina, isso de novo está no livro da Isabel, tem muita coisa mítica com o corpo feminino e que é importante até a gente conhecer. Então toda essa parte de sexualidade feminina ligada à menstruação, tudo era uma coisa meio vergonhosa, não podia falar. Mas tanto que tem aquela coisa de falar, não, ela está com incômodo, porque está menstruada, está incomodada. Quer dizer, é uma coisa muito negativa associada com essa coisa incomodada feminina. Estava a sua avó. Lembra desse comercial? Mas é isso mesmo. Incomodada era a sua avó. Isso. Por isso que as mulheres precisam mesmo se cuidar, procurar seu médico regularmente, não sofrer com a menstruação. Porque aqui o negócio é o seguinte, a menstruação vem com todos esses mitos, conotações negativas, tudo isso está no inconsciente coletivo. Por que será que o homem tem nojo da mulher quando ela é menstruada? É por causa do sangramento? Eu acho que tem uma parte que a gente associa muito sangramento à doença, né? Criança às vezes se machuca se não sangrar, não chora, quando ela vê sangue ela chora. E nós mesmos, quando ficamos doentes, se você começa a tossir e sai sangue, aquilo te assusta pra burro. Vamos fazer o xixi quando tem uma coloração avermelhada, a gente esquece que tomou. A gente fica muito assustado porque a gente associa sangue com doença. Então, talvez tenha uma associação assim, mas eu também acho que tem uma associação negativa. Historicamente. Do homem. Mais do homem em relação a ter dificuldade com a sexualidade feminina de associar o sangue menstrual com alguma coisa doente. E a própria mulher associa, isso que é terrível. Então, fica uma coisa assim, que fica uma conotação negativa. Mas se você tem cólica, você não pode sentir prazer mesmo, não dá. A gente com dor de cabeça não faz sexo normalmente, não tem jeito. Com cólica, com dor de cabeça, com TPM. É verdade que tem mulheres que têm um cheiro... característico, que realmente é um mau cheiro quando elas estão menstruadas? Não, essa coisa de mau cheiro não existe. O que tem é o seguinte, sangue tem cheiro de sangue. Se você sangrar na pele e sangrar em quantidade grande, você vai ter um cheiro de sangue, porque tem um cheiro. Aliás, é um cheiro horrível mesmo. Quando tem alguma coisa de odor, é que tem alguma patologia infecciosa, senão não tem. Então, todos têm a mesma coloração, ou são mais vermelhos que mais escuros que os outros? Não, a quantidade de sangue menstrual, se você menstruar muito, vai ficando cada vez mais vermelho, líquido, até que sai em bola, em pedaços. É coagulado. É coagulado, exatamente. Joana, o que você queria perguntar? Algum internauta? Isso. A Marli e a Daniele Ruas perguntam sobre TPM. Como fazer para aliviar os sintomas da tensão pré-menstrual? Para quem é a pergunta?
o doutor. Para você, Daniel. A TPM é uma coisa bastante complexa. Ela tem algumas classificações e o tratamento não é igual para todo mundo, mas tem algumas coisas gerais que são importantes. Em primeiro lugar, fazer exercício. Quem faz exercício produz neurohormônios e com esses hormônios diminui a quantidade de sintomas da TPM. Outra coisa que ajuda bastante também é a alimentação. Então, evitar coisa que seja muito doce, chocolate, comer uma dieta mais saudável, que seja mais à base de legumes, frutas, cereais integrais. O irônico, né, doutor, desculpe interromper, é que a gente, quando está nesse período do ciclo, tem mais vontade de comer o que não pode. Sempre é assim. Todo diabético, antes de saber que é diabético, ele adora doce. É muito difícil o diabético, eu não suportava doce. É muito raro, eu nunca vi contar. Não, mas é verdade. É uma coisa que o organismo, acho que a gente se condena. Será que não são culpas embutidas? Então, isso também da TPM é uma coisa importante, é que a Isabel, ela aborda isso no livro dela, que é a parte psicológica e emocional que está por trás dessa ideia da menstruação, da sexualidade. Então, a TPM, quando você tem sintomas importantes, às vezes conversar com o psicoterapeuta, conversar com o psiquiatra ajuda muito, porque tem uma parte física e também tem uma parte emocional. Aliás, toda doença tem as duas partes. Então, tem uma teoria médica que não acredita na doença, né? Não acredita em doente, acredita na doença, mas não no doente. Você fica doente porque você permite. Tem uma facção. Não, mas sem dúvida, com endometriose, na faculdade tem uma coisa que a gente brinca de falar, é que diz que só tem endometriose quem pode. Porque nem todo mundo pode fazer endometriose. Porque é uma reação que se acredita ser imunológica, é alguma coisa que você reage àquele sangue e não digere. Mas na realidade a gente não sabe por que existe a endometriose. Mas na TPM existe uma parte física mesmo de sintomas que estão associados à retenção de água. Isso muda muito a química no cérebro. E a química cerebral ela é muito dependente dos hormônios. Então você tem toda uma alteração que é real e verdadeira. É por isso que a gente não pode dizer para uma mulher com TPM que ela tem que se controlar, porque não depende da vontade dela. Entende? É realmente uma coisa física. Quanta coisa atrás de uma simples menstruação, né? Quanta coisa. Mas as pessoas, sabe o que acontece? De uma certa forma, os meios de comunicação, eles escondem muita coisa. Por que razão eu não sei. Eu gosto muito de pauta como essa, que explica para as pessoas o banal. Porque atrás do banal tem coisas complicadíssimas realmente. O que é que dá numa mulher que não resolve direito a sua menstruação? O que pode acontecer com o organismo dela? Me responda isso daqui a pouquinho, deixa eu fazer o merchan, que sem o merchan a gente também não menstrua aqui, sabia? Ou seja, não procriamos, né? Volta um minutinho. Não tem mal nenhum. O que tem é que a Isabel estava explicando para quem está pegando agora, é que antigamente as mulheres tinham uma quantidade infinitamente menor de menstruações do que elas têm hoje. Porque elas nasceram isso foi o processo da vida para procriar, né? É que naturalmente a mulher, quando ela menstrua, ela é engravida. E ela vai engravidando 7, 8, 9 vezes como faziam as mulheres antigamente. Agora, com a superpopulação que a gente está na Terra, a restrição também financeira que a maioria das pessoas tem, todo mundo tem 2 filhos, quando muito 3. O que acontece? Quando a mulher está grávida e é privada de algum prazer ou de alguma coisa, tudo continua igual. Não, desde que ela não seja doente, porque tem algum problema ou da gravidez ou clínico, tudo continua igual. Agora, obviamente, quando chega no 8º, 9º mês, tem algumas restrições pelo tamanho, volume do feto. Mas tem outras possibilidades. Antigamente não tinha, porque era tudo muito careta, muito velho. Mas hoje em dia tem sexo oral, tem tanta coisa. Não é verdade? Então, em relação a sexo, grávida não tem restrição. Não, mas as mulheres, elas acham que a gravidez e na modernidade, elas não querem se privar do prazer do sexo. Se é que eu entendo a modernidade, eu acho que esse é o problema. Quer dizer, mas hoje em dia não tem mais problema moral, nenhuma mulher é considerada vagabunda por causa do sexo oral, nem nada. Quer dizer, antigamente era. Imagina uma mulher fazer sexo oral no marido no 8º mês, bom, primeiro a igreja envolvida, tudo era um horror, não era? Não, sem era dúvida. Assim? Essa coisa sexual ficou muito mais livre, agora a gente fala disso com muito mais liberdade e naturalidade. Mas olha,
tem ainda muita coisa. Eu sempre digo, a medicina evolui muito rapidamente. Por exemplo, hoje, se uma mulher não quiser menstruar, ela pode ficar sem menstruar, como está explicando no livro. E muita mulher não faz isso porque tem aquele preconceito de achar que a menstruação é necessária. E achar também que a menstruação é a purificação de algum mal no corpo. A menstruação não é a purificação de nada, ela é a mera consequência da ovulação, não é? Então você ficar sem menstruar também. Não é que eu defenda isso com unhas e dentes, como faz o professor Eusimar Coutinho lá na Bahia, não é isso. Mas ele é um craque da medicina. Mas agora, ele por que razão seria que ele radicalmente. Mas o que será? Por que será? Porque, veja bem, olha aqui, você pode ficar sem menstruar. Se você tem endometriose, uma TPM brava, dessas que faz você perder o casamento, o emprego, brigar no trânsito, você pode ficar sem menstruar, não vai acontecer dá nada. Tanta loucura assim na cabeça da mulher. Tem mulheres que perdem... Não, porque a TPM, você tem um ganho de líquido e tem um edema no cérebro. Então altera a química mesmo, é físico. Isso não é uma coisa de... não é frescura, né? Como se achava antigamente. Mesmo. Isso é físico. E os hormônios atuam na parte física de uma maneira muito importante, não é? Então, realmente, a TPM é uma síndrome. Porque, na verdade, então, o que a gente chega à conclusão é que, durante o período de menstruação, existe para o organismo essa coisa de interferência nos neurônios, no sistema nervoso e tal. Sim. Sim, existe. Mais para umas mulheres, menos para outras, mas existe para todas. Para todas, mas com alguma variação. Mas se mexe tanto assim com a parte hormonal, é por alguma razão que está ligada à procriação, a gente não sabe. Eu não sei, o preço que a gente paga, né? Pela capacidade de gerar. O nosso corpo tem Quer dizer que é isso que eu chamo sempre de presente de Deus para a mulher, poder engravidar e fazer o mistério da vida, que é um mistério maravilhoso para ela. Maravilhoso, mesmo. Mas então quer dizer que esse presente é um presente de grego? Presente de grego. Ele tem dois lados, né? Como tudo na vida. Que tudo é. A mulher, biologicamente, ela é muito mais evoluída do que o homem. E ela paga o preço da evolução. Evoluída em que sentido? Evoluída no sentido que, para poder procriar, o sistema reprodutor feminino é muitíssimo mais desenvolvido que o do homem. E o cérebro, que é o que vai regular esse sistema reprodutor, também tem uma evolução biológica muito maior. O homem não tem ciclo, é uma produção de hormônio. Por que o homem menospreza a mulher dizendo que o cérebro da mulher é inferior do cérebro do homem? Então é mentira. Talvez ele saiba que não é. Que o cérebro é superior. Porque eu estou falando no sentido de inteligência, porque o homem sempre acha que a mulher dirige mal, que a mulher é burra, essas coisas que o homem empurra para o segundo time, né? Com qualquer doença contagiosa é homossexual. Isso é um sistema. Né? Isso é cultural. Isso é cultural. Agora quer dizer que, na verdade, a mulher tem uma cabeça muito, muito melhor do que o homem. Qual é a parte melhor da sua cabeça, hein? Você que é o médico que se ocupa de mulheres e tal. A sua parte masculina ou a sua parte feminina? Da cabeça? Eu acho que é a integração das duas. No seu caso? Não, no meu caso, eu acho que é uma coisa, todo mundo tem um cérebro, a gente é uma parte yang, uma parte yin para os chineses, todo mundo tem uma parte feminina, por exemplo, cuidar de filho é uma função teoricamente feminina, mas homens podem fazer, e tem homem que tem muito prazer de fazer isso, e isso não é uma tarefa que vai se sexualizar como sendo feminina. Então, na realidade, tem uma integração. Agora, o cérebro feminino, ele é mais evoluído biologicamente do que o masculino, isso não tem dúvida, porque a mulher tem uma função biológica superior à do homem. Ela suporta as dores com muito mais facilidade que o homem. O homem é covarde diante das dores. A mulher não é covarde diante das dores. Eu não concordo. Sabe que você é homem, só por isso. Você é um homem preconceituoso, porque você é do tipo machão. Em enfermarias de gastrocirurgia, quando eu passei, que eu me formei na faculdade, tinha as mulheres, a ala das mulheres e dos homens. As mulheres, culturalmente, elas estão mais acostumadas a se queixarem. Inclusive, mulher vai mais ao médico, tudo. E homem é mais durão e segura. Então, as mulheres reclamavam mais. Eu acho que dor é uma questão... Acho que na enfermaria, né, Daniel? Porque na vida prática, se você está em casa, o homem é muito mais covarde para dor. Eu também acho. Dizem até que os homens jamais suportariam a dor do parto. Que um homem nenhum suportaria.
Homem tem uma dorzinha, já faz um escândalo. A gente tem uma baita dor, tá com cólica, vai trabalhar, enfim. Mas vocês também não têm, vocês também não podem ter dor de testículo, que é uma maravilha, né? Bom, essa é a dor maior que o homem sofre muito com essas dores, né? Bem, nós teremos daqui a pouco uma grande cantora brasileira que já está a postos ali, uma das melhores cantoras que o Brasil possui, mas eu vou, antes fazer o merchan, você me dá licença um minutinho? Clodovil, eu queria só te pedir uma coisinha. Tem uma fã sua. Tá bom, você me conta que isso adora. Você me conta já. Pera aí. Espero que ela não... Ela não acha que você vai tratar da minha menstruação, não, né? Então tá bom. Informalidade só com gente da área, né? Só com você que é da TV, ou com ele que é meu amigo há muitos anos, né? Eu conheci você no susto, na porta da loja da Cidade Jardim, né? Você não estava nem casado ainda, né? Não, estava noivo já, né? Você vinha vindo da onde? Do consultório na Paulista. Ainda é no mesmo lugar? É, na Paulista. Conjunto Nacional ainda? Muito bem. Bom, vocês vão embora? Vou ficar aqui para comer um pedacinho de pizza depois no final. Não embora nada. É? Você está convidando a gente para comer um pedacinho daquela pizza maravilhosa. Mas é uma pizza de arroz, mas é engraçado que ela não parece bem uma pizza, mas é uma delícia. Parece mais uma torta mesmo que uma pizza. Eu não sei se, talvez nós já tenhamos colocado muito molho antes, não sei, mas eu gostaria que vocês ficassem para experimentar. Fiquei encantado de ver você. Quando eu vi você, aí que eu atinei de olho, porque 4 horas aqui. Eu saio daqui, gente, que eu não sei nem para onde eu estou indo, se você quer saber. Entendeu? Porque a gente fica sugado, muito cansado. Obrigada, querido. Olha, Isabel Vasconcelos, obrigado por ter vindo. Então você fica, depois nós vamos montar uma mesa. Então daqui a pouquinho, porque agora eu vou entrevistar uma das melhores cantoras brasileiras, você não pode perder. Ai, que maravilha. Ela é maravilhosa, viu? Olha, escuta tudo de bom, até já. Até já. Meu amigo querido, até já, viu? Até já. Quem é a mulher que me ama tanto? É Patrícia, ela trabalha no São Luís, aqui em São Paulo, no Hospital São Luís, Morumbi. No Morumbi. E ela é gamada em você. Que ela faz aí, conversa de você, ela é enfermeira do ultrassom. Fala pra ela que eu não quero ver ela tão cedo, viu? Eu gosto muito dela, mas ela que fique lá no São Luís, entendeu? Cuidado aqui, querida. Obrigado, viu? Até já. Obrigado, até já. Tá? Obrigado.